Capítulo 25. Buscai e achareis. Hoje o item é olhai as aves do céu. Item 6. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto o vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e consequentemente de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que nem sempre o socorre com ajuda material. Inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz,
por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. A lição é bem clara, né? É certo que estamos aqui para nos exercitar. Sem isso, ficaríamos atrofiados e não nos desenvolveríamos. Buscar através do trabalho honesto o sustento, a moradia, o meio de se locomover, é justo e necessário. O excedente, o supérfluo, é que é prejudicial e traz consequências. Busquemos primeiro a Deus, cuidemos da natureza, cuidemos de nosso irmão. Aí sim, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com saúde, para que possamos entrar em sintonia com um mundo maior, com os bons espíritos, que Ele nos inspire, nos ajude, para que possamos trilhar a estrada correta. Que os ensinamentos ditos aqui possam ser por nós assimilados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. A palavra do nosso amigo Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui na Casa Maria de Nazaré. É uma casa espírita. Isso significa que a gente estuda os ensinamentos do Espiritismo, que inicialmente foi trazido por um homem, um pesquisador chamado Hippolyte Léon Delisard Rivail. Esse pesquisador, que depois assumiu o nome de Allan Kardec, ele nos trouxe vários conhecimentos que são fundamentais para a nossa vida, relembrando os ensinamentos de Jesus e nos desvelando, nos mostrando o mundo espiritual. Graças a ele, nós sabemos que estamos sempre influenciados pelas pessoas, nós estamos sempre no mar de pensamentos. Não há nada que nós pensemos sozinhos. Sempre, tudo que nós pensamos acompanhados. Um outro ensinamento trazido pelo Espiritismo é a reencarnação. Para que a gente possa atingir a perfeição, é necessário que o espírito nasça, morra de novo, sendo que a morte não existe. A morte é apenas a mudança para a vida verdadeira. A gente simplesmente perde esse corpo físico. A reencarnação não é estudada exclusivamente pelo Espiritismo. Outras religiões, antes mesmo do Espiritismo, já falavam da reencarnação. Um dos nomes dados para a reencarnação no budismo é Sansara, roda de Sansara, que é a roda de nascimento e morte. Tá? Colhendo o ensinamento do Oriente, nós temos um conto zen, dos budistas zen, que falam sobre a roda de Sansara, de um grande general. E esse general, ele já estava cansado de vencer inúmeras batalhas. Para ele, tanto importava ele ganhar ou perder, porque a vida dele se tornou uma rotina sem significado. Ele tinha todas as homenagens, todas as condecorações que um homem poderia ter no campo militar, mas aquilo já não o satisfazia. Tinha fundado cidades e destruído outras, e estava cansado dessa roda de Sansara. Por isso ele foi até o mestre zen budista e, chegando lá, perguntou: mestre, como é que eu faço para sair dessa roda de Sansara, desse processo de repetição, desse nascer e morrer constante? E o mestre zen só fez uma pergunta para ele: quem foi que te colocou?
Quem foi que nos colocou nessa roda viva que nós estamos hoje? De acordar, trabalhar, fazer comida, se alimentar, depois dormir, assistir televisão, sempre nas mesmas rotinas, sempre na mesma repetição. Nós somos responsáveis pela nossa vida, e se sofremos é porque fazemos as mesmas coisas que sempre fizemos. O dia que nós quisermos sair dessa roda de samsara, desse processo de repetição, a única pessoa que pode fazer isso somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pela modificação da nossa vida. Nós não precisamos continuar nessa vida repetitiva. Lembro agora de uma pequena história, que é quase uma piada, de um homem que estava no trabalho dele e foi tomar um lanche. Ele se preparou, pegou o sanduíche, e aí olhando para o sanduíche, estava sem vontade de comer o sanduíche. E o colega dele chegou do lado, sentou perto, Opa, o que você tem de bom hoje? O que você trouxe hoje? Hoje eu trouxe sanduíche de atum. Nossa, que delícia, sanduíche de atum. E o outro falou assim, não, já não suporto mais sanduíche de atum. E aí o outro perguntou, então fala com a sua esposa, para que ela faça um sanduíche de ovo, faça uma torta, faça uma coisa diferente. E aí o outro falou, não, eu não sou casado, sou eu que preparo o sanduíche de atum. Então, se nós mesmos repetimos as coisas que nós não gostamos, nós vamos ter sempre o mesmo resultado. Nós temos de ter isso na nossa consciência, nós temos de observar a nossa vida e ver aonde a gente pode interferir. Porque os obsessores, como falei no começo da palestra, tudo que a gente faz, nós não fazemos sozinhos, nem mesmo os nossos pensamentos. Quando a gente pensa, nós estamos pensando junto a alguém. Ao nosso lado existe uma nuvem de testemunhas, no dizer de Paulo de Tarso, e essa testemunha, esses espíritos que estão do nosso lado, estão nos influenciando constantemente. Nem todos os espíritos são bons, nem todos os espíritos são de luz. Muitos deles são verdadeiros obsessores. Quem é o obsessor? O obsessor é uma pessoa como nós somos. A única diferença é que ele está sem o corpo de carne. O obsessor se ligou a nós porque no passado, em alguma época da nossa existência, estivemos com ele, o prejudicamos, o traímos, o roubamos, e ele, por se sentir prejudicado, ele criou ódio para conosco. Duas coisas que ligam os homens: uma é o amor. As ligações de afeto, de carinho, de amor ultrapassam as encarnações, ultrapassam as vidas. Mas o ódio também, ele é um fator de escravização, um fator de ligação. Nós nos ligamos com todas aquelas pessoas que nós detestamos, e por um fenômeno de ligação mental, nós nos reencontramos com aqueles espíritos que no passado nos foram afins ou que foram inimigos nossos, e atraímos esse espírito para a nossa casa, para a nossa convivência. Esses espíritos, os obsessores, a qual prejudicamos no passado, eles vêm nos cobrar uma atitude que tivemos no passado, e a forma de atuar deles é bem simples. Em algumas pessoas, eles atuam na parte da saúde, afetando o rim, o fígado, dando uma dorzinha de cabeça, dando um tropeção quando pode. Eles afetam a saúde da pessoa. Eles afetam no sentido da depressão. Tem muita gente que fica deprimida e não sabe por quê. Porque ao lado dele, no plano espiritual, existe um espírito deprimido, um espírito desequilibrado, que sugere ideias de inércia. A pior coisa que nós podemos fazer é não fazer nada. A chamada preguiça nos é extremamente perigosa, é doentia, porque nós somos seres criados para pensar, para fazer constantemente. Nós não conseguimos ficar sem pensar o tempo todo. Nós estamos sempre, nossa mente é agitada. E quando nós não pensamos coisas boas, quando não direcionamos o nosso pensamento para o estudo, para o trabalho, para uma boa conversa,
nós colhemos do plano espiritual a influência desses espíritos, que nem todos querem o nosso bem, muitos até querem o nosso mal, que nos sugere a ideia da depressão, do medo, nos sugere as ideias do quê? Da inércia. Então, quanto mais a gente fica parado, deprimido, mais a gente pensa em suicídio, mais nós pensamos que vamos ser assaltados, vamos ser atacados. Essa é uma grande realidade. Para tratar isso, Jesus nos dá uma lição fantástica: oração, orai e vigiai, oração e vigilância. Nós temos que orar constantemente, de manhã, de tarde, de noite, não o tempo todo, que ninguém vai conseguir isso, mas sempre lembrar de agradecer a Deus pelas oportunidades da bênção, da vida, do alimento, das coisas importantes que nós temos, sempre ao longo do dia. Porque a maioria de nós, sem perceber, amaldiçoa, maldiz o que está acontecendo com a vida. E quando a gente pensa mal do que está nos acontecendo, nós atraímos a sintonia dos espíritos desequilibrados. E quando a gente pensa em coisas boas, positivas, agradece a Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atraindo boas coisas, bons espíritos para o nosso lado. Então, um remédio fantástico é a oração. Não tem nada para pensar? Vou orar. Madre Teresa de Calcutá, ela falava para as noviças dela, entre elas Amanda, que uma vez foi contada a história dela aqui. A menina que teve um problema sério, foi infectada com a AIDS. Mesmo assim, ela nunca demonstrou os sintomas da AIDS. Mas ela falava para a Madre Teresa, falava para todas as suas noviças: olha, a distância que nós temos do nosso convento até a enfermaria onde vocês vão atuar é de aproximadamente 20 minutos. Durante esse percurso vocês têm que orar 200 Ave Marias. E aí elas iam de cabecinha baixa, com um texto na mão, contando as Ave Marias. E quando chegavam, elas estavam preparadas psicologicamente, emocionalmente, para atuar junto àqueles enfermos. Volto a dizer, nós, seres humanos, nós que estamos aqui no Brasil, não precisamos ficar o tempo todo orando, seria um contrassenso. Mas temos de ter sempre a vigilância do pensamento, pensar coisas boas para que aqueles espíritos que estão nos atormentando se afastem e ganhem espaço os espíritos bons. Esse é o fundamental. E a vigilância? A vigilância é um outro aspecto que é muito estudado pela doutrina espírita, porque nós estamos constantemente sendo testados, nós estamos sendo constantemente incentivados a fazer coisas erradas. Observa só, ligou a televisão, o que a gente vê lá na televisão? Se pegar as novelas hoje, nós temos um sexo desequilibrado, nós temos agressão física, um filho desrespeitando o pai e a mãe, nós vemos várias cenas lá de violência e aceitamos hoje como natural. Nós nem percebemos, nem raciocinamos, simplesmente nossa vigilância abaixa e a gente vai pegando aquelas informações como se fosse verdadeira. Há um tempo atrás, na minha época, na década de 70, 80, sou velho, não sou novinho não, tinha uma época que as pessoas que eram traídas, elas matavam. Foi necessário que se criasse uma campanha, quem ama não mata, porque estava sendo uma epidemia. A pessoa era traída, eu tinha suspeita de que estava sendo traída, ela ia e matava outra pessoa. Isso não é amor. Então, quem ama, liberta. Se você não pode ficar comigo, e melhor para você ficar com outra pessoa, segue em frente, tá? Essa tem que ser a realidade, a libertação. Porque nós somos seres que somos condicionados desde a nossa infância, nós somos programados desde a nossa infância com uma série de valores que não são nossos, uma série de valores que são implantados em nossa mente. Nós somos como um computador que somos programados de pequeno. Quem ouviu falar que homem não presta? É uma coisa que é repetida quase diariamente. Eu vejo aqui ou acolá uma mulher falar sobre isso. Homem não presta. Isso é o quê? Uma programação que está dizendo para os homens: não preste.
e dizendo para as mulheres: não confia, quando na verdade isso é uma programação que a gente tem que tirar da nossa vida. Uma outra programação que a gente recebe da infância: dinheiro não traz felicidade. Quem disse que não traz felicidade? Quem usa mal o dinheiro. Mas quem tem uma dívida, a melhor coisa que acontece é o quê? Ter um emprego para pagar essa dívida. A melhor coisa que acontece é receber um presente, um prêmio, um dinheiro, né? O dinheiro bem empregado, ela constrói hospitais, paga as nossas contas, paga as nossas despesas, constrói as escolas. O dinheiro tem que ser bem empregado para a melhoria da sociedade. Então nós temos de observar os nossos valores e rever, reprogramar, observar aonde a gente está errando. Um trabalho nos obsessor é dizer o seguinte: a pessoa não muda. Isso também é uma programação nossa, mas os obsessores querem que a gente acredite que nós não temos a capacidade de mudar, mas na verdade a gente não é o mesmo de hoje que foi ontem. A cada dia tem uma renovação, a começar pelo nosso corpo físico. Nossas células de hoje não são as mesmas que foram na semana passada. O nosso corpo humano, praticamente todo ele, a cada 7 anos, não é o mesmo. As células que formavam o nosso corpo humano deixaram de existir e agora a gente está com outras células, como se esse corpo já fosse outro. Nós também temos essa capacidade de mudar. Nós podemos beber e parar de beber, fumar e parar de fumar pela nossa vontade. No começo, quando somos crianças, nós somos induzidos a experimentar, e é um grande perigo isso, essa história de experimentar, porque a gente experimenta as coisas boas da vida, mas também experimentamos as coisas ruins, e quando a gente experimenta a coisa ruim, de pouco a pouco a gente vai se acostumando, chegando a um ponto que a gente não consegue se livrar do que é ruim. Um relacionamento ruim, uma alimentação ruim, a questão das brigas também é uma coisa que a gente se programa, a gente faz como se fosse uma coisa natural. Mas por que brigar? Por que exigir, em vez da gente estar em paz? Nós somos responsáveis pela nossa paz. Se dois não querem, se um não quer, dois não brigam. Então nós temos de ter isso na nossa consciência. Nós podemos dominar esse aparelho físico que nós estamos, que é o nosso corpo físico. Nós podemos mudar o jeito de pensar e de agir de acordo com a nossa vontade. Nós somos senhores do corpo, tá? Bom, dentro das influências espirituais, dá uma viradinha para mim na caixa de som, só virar um pouquinho assim. Só virar. Isso, beleza. Opa, ficou até mais forte. Deixa eu afastar um pouquinho o microfone. Então, dentro das influências espirituais, nós temos uma médium famosa que já desencarnou, chamada Ivone A. Pereira. Ela relata que ela ia para um local onde fazia um tratamento de desobsessão. E nesse dia que ela foi fazer um tratamento de desobsessão, ela viu um adolescente, um rapaz de aproximadamente 17 anos. E esse rapaz, ele tinha uma habilidade fantástica. Sob a influência dos espíritos, ele subia na cadeira, bem no encosto da cadeira, e ficava saltando de um encosto para outro, sem cair, sem se machucar. Era uma coisa fantástica, mas era uma coisa que ele não controlava. O espírito, em determinado momento, assumia a vontade dele, o corpo dele, e fazia com que ele agisse contra a vontade. Os espíritos, eles têm esse poder. Só um pouquinho. 1, 2. Então, os espíritos têm esse poder também. Kardec, eles estudam o fenômeno da obsessão, apontando para nós que existe a obsessão simples, é aquela da influência dos espíritos em nossa vida, a sugestão para o álcool, a sugestão para a droga. Mas a pessoa, quando está sendo sugestionada, ela não recebe nenhum tipo de influência. Ela pode dominar essa influência.
ela tem o domínio, o poder de agir de acordo com a vontade dela. Nesse caso da influência simples, da obsessão simples, a pessoa pode dizer sim ou não. Muitas vezes ela não diz não, porque ela também gosta. Por exemplo, a bebida. No caso da bebida, a pessoa sente a satisfação da bebida. E por sentir a satisfação da bebida, ela adere à sugestão do mal. A sugestão simples, a obsessão simples também influencia na nossa vida para que a gente brigue, por exemplo. Nós estamos em casa, em família, e aí acontece alguma situação e os espíritos estão lá do nosso lado, só soprando para nós. Chama ela de vaca, né? Não aceita. Lembra do que aconteceu no verão de 1977, que vocês se conheceram e que você... Enfim, eles trazem na nossa memória os fatos, os acontecimentos passados, para que a gente volte a brigar. Mas eu volto a dizer, nós somos os donos desse corpo. Nós podemos escolher brigar ou não brigar. Nós somos os donos da nossa mente. Se a gente tem a mente vigilante, se a gente colocar na nossa mente que nós temos a necessidade de avaliar, de questionar, porém não precisamos nos brigar contra a pessoa, nos enfesar, nos enfurecer, nós vamos ter uma atitude completamente diferente. Mas eles fazem isso com que finalidade? Tipo de brigar e estar levantando de fundo do lugar para... Isso. A finalidade deles é bem simples, eles nos odeiam, eles não gostam de nós, por isso que eles nos influenciam para o mal. Por querer nos prejudicar, eles fazem de tudo, né? Menos nos matar, porque às vezes eles não têm o poder para nos matar, mas adoecer, influenciar para que a gente se desequilibre, ele vai nos influenciar. E em função disso, o que eles fazem? Eles fazem com que outras pessoas briguem com a gente, quando não podem atuar diretamente na nossa mente, porque nós estamos equilibrados. Aí é uma fechada no trânsito, um carro passa e nos desrespeita no nosso direito, e a gente se enerva e briga. É um filho que vem e fala alguma coisa que não gostamos, e a gente tenta conversar com ele, ele acaba brigando com a gente briga com ele. Inconscientemente, esses espíritos de plantão, obsessores, que nada mais são do que espíritos que nós prejudicamos e que agora voltam até nós e querem cobrar de nós uma postura diferente, querem muitas vezes nos castigar, eles vêm e nos influenciam. Essa influência, né, estudada por Kardec, é a obsessão simples, a qual tem que ter a nossa adesão. Se nós tivermos a sugestão para o mal e não aderimos a essa sugestão, se vier na nossa mente, a gente despreza, a gente controla. Chico Xavier nos ensina, quando você for brigar com alguém, primeiro você pega um copo d'água, água gelada, coloca dentro da boca, espera a água esquentar antes de falar, antes de responder. E se, quando a água esquentar, você ainda estiver com raiva, antes de brigar, o que você faz? Pega mais um pouquinho d'água, põe mais um pouquinho na boca. Porque é preferível calar as ofensas, é preferível guardar para nós o sofrimento que estamos passando, para que a gente não faça alguma coisa que vai se arrepender depois. Eu tenho um hábito, já tenho esse bom hábito, de quando eu estou bravo com Simone, quando eu estou bravo com meus filhos, eu não brigo no dia, eu espero o dia seguinte. Eu aguardo o dia seguinte. Por que isso? Porque no dia seguinte, se eu ainda estiver bravo com ela, eu vou saber conversar. E vou falar para ela, meu bem, eu não gostei do que você fez ontem. E aí eu vou trocar ideias, vou tentar me reconciliar com ela. Ó, não faz mais isso porque eu fiquei chateado. Já vou estar com uma outra cabeça. E não vou deixar, porque isso eu tenho que me policiar. Isso vocês também têm que se policiar. Que aquela emoção do dia seguinte venha à tona, porque se a emoção vier, o que nos acontece? Nós explodimos, nós nos desequilibramos. Os espíritos estão 24 horas ao nosso lado. Eles começam com a obsessão simples. É a sugestão para a bebida, para o sexo. Quantas pessoas não caem por causa do sexo?
vê imagens na televisão, vê imagens no filme que sugerem, que induzem ao sexo. No período da descoberta é natural a gente pensar mais em relações sexuais. No lado sexual está com problema, ela está com desequilíbrio. Nós temos de ter isso em mente, né? Na hora que estivermos com o nosso parceiro, com nossa parceira, com aquela pessoa que a gente ama, é bom compartilhar energias, é bom trocar carícias, abraços. Mas quando nós estamos distantes, no trabalho ou em algum outro local, até sozinhos, uma pessoa que fica pensando o tempo inteiro em sexo é uma pessoa doente, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa obsediada. A sugestão para esse campo sexual é muito grande na nossa humanidade atual. E nós temos de controlar isso, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas ações, porque a gente vai se complicando, vai se ligando cada vez mais a esses espíritos. E quanto mais a gente se liga à sugestão do mal, mais aquela obsessão vai se agravando, chegando ao ponto de ter um desdobramento. Um dos desdobramentos da obsessão se chama fascinação. A fascinação é aquela que a pessoa acredita que está correta, que está certa, que todo mundo faz. É aquela do ladrão que pensa, todo mundo rouba. E a partir do momento que a gente está fascinado, a gente acredita que está no caminho certo, a gente até sai pregando que a droga é boa, que o álcool é bom. E a gente vê tanta gente fascinada hoje em dia, como se beber fosse uma coisa natural, como se fizesse parte da nossa vida, ser traído e beber para chorar as mágoas. Na verdade não é, nem a traição, nem beber para esquecer, porque bebe, mas pode esquecer na hora, mas depois a realidade vem, e vem pior, vem dura. E um problema que era simples pode se transformar num problema mais complexo. A fascinação é aquela que faz com que a pessoa se acredite sempre certa. É o estudioso que pensa que é o melhor estudioso, é o professor, o palestrante, o cientista que acha que está sempre com a razão. É aquela pessoa que não aceita sugestão e nem corrigenda. Nós não somos sempre certos, nós cometemos erros e precisamos ser corrigidos na hora que fizermos alguma besteira, quando agredirmos alguém, quando ferirmos alguém. O fascinado não faz isso porque ele é orgulhoso, ele pensa, eu estou certo, o outro está errado. A partir do momento que nós nos tornamos mais humanos, nós pedimos perdão até mesmo quando nós estamos com a razão, porque a gente compreende que a outra pessoa pode não ter percebido o nosso ponto de vista, que aquela outra pessoa tem uma certa limitação. E nesta hora, pela paz, pela nossa tranquilidade, mesmo nós tendo a razão e o outro não tendo, a gente pode pedir o perdão, não há problema nenhum, porque o que é mais importante é o quê? É a harmonia. Há esses dias eu vi um vídeo interessante de uma palestrante, de uma evangélica, e é uma palestra muito boa, muito gostosa, e ela falou que na época da adolescência dela, na realidade, na época do casamento dela, ela tinha apenas uma chave para casa. A mesma chave era usada por ela e pelo marido. E quando um tinha de sair e o outro tinha de ficar um pouquinho mais, eles deixavam a chave num guardadinho, num combinadinho, que ela fala. E esse combinadinho, ela ia lá, quem saísse por último guardava a chave e o outro, quando chegava, pegava. E aconteceu que um dia eles tinham de ir para um culto culto evangélico deles. E aí ela falou, olha, você guarda a chave, normalmente acontecia isso, ela saía primeiro, ele saía depois, você guarda a chave no escondidinho, para que na hora que eu chegar eu tomo um banho e já te encontro lá no templo. E assim aconteceu. Só que ela saiu, quando ela chegou, cadê a chave? Ela procurou lá no guardadinho, não tinha chave nenhuma. E aí o sangue começou a ferver, mas ela falou, não, eu sou evangélica, eu sou uma pessoa boa, vou me acalmar. Com certeza ele me ama. E me ama muito, ele vai voltar daqui a pouquinho, porque ele vai lembrar, quando chegar lá, vai lembrar de mim, vai lembrar que não guardou a chave, aí ele vai voltar e a gente junto vai rindo,
para o culto. E assim passou, era para chegar às 8 horas, nada do esposo dela. Passou 8h10, 8h15, e aí ela já começou a mudar na cabeça dela. Cadê o Ivan? Cadê meu marido? E aí o sangue foi fervendo, foi esquentando. Se esse desgraçado não chegar nos próximos minutos, que ele arrume outro lugar para dormir, porque lá em casa ele não vai dormir hoje não. E assim foi crescendo. E aí, quando estava perto dele chegar, ela lembrou da mãe dela. E a mãe dela falava uma coisa muito sábia. Antes de estourar, antes de brigar, todas as pessoas têm o direito de se explicar. Até os criminosos, por que fizeram o que fizeram. Pergunte para ele, por que ele não deixou a chave lá no guardadinho. E aí, chegou a hora, 9 horas, terminou lá o culto. 9h30, o marido chegou. E quando o marido chegou, ela já estava furiosa. Só que aí ela guardou a raiva. Falou, não, primeiro eu tenho que fazer a pergunta. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu falar qualquer coisa, ele vai ter que me responder. E quando ela estava se preparando para falar a pergunta dela, ele estava se aproximando, ele que fez a pergunta. Meu bem, por que você não foi lá para o culto? E aí ela queria estourar, mas falou, não, engoliu em seco. E falou o seguinte, então, né? Por que você não colocou a chave lá no guardadinho? E aí ele falou, né? Você lembra? Todos os dias eu saio depois, você sai primeiro. E aí o que acontece? Eu guardo a chave lá no escondidinho. Mas hoje aconteceu o detalhe. Eu tive de sair mais cedo e foi você que ficou. E aí ela parou, mas espera aí, cadê a chave? E aí ela foi pegar na bolsa e olhar a bolsa e estava lá a chave. Estava o tempo todo com ela. Os obsessores tinham influenciado ela, né, para que ela não achasse a chave, para que ela não se lembrasse, para que ela se irritasse. E ela passou um estresse danado, mais de 1 hora, desequilibrada, pensando na morte do marido, das melhores maneiras de matá-lo. E aí ela descobriu que o tempo todo era ela culpada. E para agravar a situação, ainda passou uma vizinha lá perguntando assim, brigou com o marido, né? O que você fez de errado? E a vizinha mesmo perguntou assim, você sabe por que você não achou a chave? Porque você é magra, se fosse gorda, você tinha procurado na bolsa lá alguma comida e tinha achado a chave, mas é magra, por isso não achou. Então as vizinhas também são abençoadas. Então, estamos o tempo todo sob a influência dos espíritos. Nós temos aqueles que nos influenciam, dando sugestão, que podemos acatar ou não. Temos aqueles que nos fascinam, que fazem acreditar que nós estamos sempre certo, e tem aqueles que nos subjugam. O subjugado é o pior de todos. É aquele que a gente tem a plena consciência que nós estamos agindo errado, mesmo assim a gente age errado. É aquele que não se controla mais no álcool, é aquele que não se controla mais na droga, aquele que tem na cabeça que não deve brigar e uma força maior faz com que ele brigue, porque ele praticamente perdeu o autodomínio. Só que eu volto a falar, isso é coisa que os obsessores colocam na nossa cabeça, que a gente não pode mudar, que a gente não muda, que ninguém muda ninguém. Isso é mentira, porque constantemente nós estamos sendo mudados, influenciados pela televisão, pelos políticos, pelas novelas, pelas propagandas. Constantemente as pessoas estão mudando a nossa cabeça. Um palestrante que está aqui na frente muda a cabeça de vocês. Um pastor, o padre, muda a cabeça de vocês. Nós somos antenas receptivas, que estamos o tempo todo pensando, recebendo influência e passando influência para as outras pessoas. O pior de todas é a subjugação, pior obsessão que existe. Nessa subjugação a pessoa pensa, acredita que não tem domínio, não tem poder, quando na verdade tem, porque tudo é uma questão de exercício. Uma pessoa alcoolizada, se ela botar na cabeça que vai vencer, ela vence o álcool. Ela pode parar de beber no dia, cair no outro, cair no outro e cair no outro, mas chega um momento que ela vai se fortalecendo pela insistência, pela vontade dela e nunca mais bebe. Um alcoólatra, um viciado nas drogas, igualmente. Uma pessoa nervosa, que a vida toda brigou com todo mundo e dizer assim, eu nasci assim, eu morri assim. Não. A pessoa que tem temperamento explosivo, ela pode mudar na hora que ela quiser.
porque nós somos donos da nossa vontade. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos. E se vier a depressão, vier a vontade, que é uma obsessão, que é uma subjugação, se vier essa obsessão para dizer assim, vamos nos matar, vamos acabar com a vida, o Espiritismo vem nos falar, a morte não existe. Perdemos o corpo físico, mas continuamos existindo. Então não adianta nada procurar o suicídio, porque a gente vai continuar existindo. É como aquela pessoa que fala o seguinte, eu quero cair no mundo, desaparecer, mas na verdade ela vai desaparecer, mas ela vai continuar com ela mesma, ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Não a mesma pessoa, porque a gente muda constantemente. Esse corpo belo e gracioso que nós possuímos hoje, vai envelhecendo. E nós nos mudamos a cada momento. E nós temos de ter vontade. E falar para as pessoas da nossa vontade. Tem gente que se nega a dizer o que gosta, porque viveu a vida toda aceitando a vontade de outras pessoas, atendendo o desejo das outras pessoas. Vou pegar o exemplo da mulher, que é mais fácil. A mulher é mais fragilizada, porque a vida toda ela esteve sob o jugo das mães, que obrigavam elas a lavar a louça, ajeitar a casa. Tudo bem, isso é muito importante, porque uma casa suja traz rato, traz barata, traz energias negativas, espíritos negativos para dentro da nossa casa. Temos de fazer o asseio. Mas a obrigação não é só da mulher, a obrigação é de todos que moram dentro da casa. Tanto o homem como a mulher tem a obrigação de ajudar no asseio doméstico. Isso é uma coisa que é colocada na cabeça da mulher, que ela tem a responsabilidade de. E aí a gente vê senhorinhas de 70 anos fazendo tudo na casa, porque o marido não pode mover uma palha, lavar uma xícara, passar uma vassoura no chão. É um absurdo. Então nós temos que sair dessas crenças limitantes. A mulher, novamente, ela se vê vítima, porque depois que ela encontra o jugo da mãe, o jugo do pai, depois ela casa. O sonho de Cinderela, encontrar a pessoa amada, aquele príncipe encantado que vai trazer a felicidade. Só que o príncipe encantado também é um crianção. Tem uma síndrome chamada síndrome de Peter Pan, que a pessoa fica adulta, o homem fica adulto, mas continua com a mentalidade infantil, quer ainda brincar de jogar bola, quer ainda brincar de soltar pipa. Não há problema nenhum nisso. Podemos sim brincar, não existe limite. Mas quando a nossa vida é mais importante jogar um videogame, assistir um jornal, uma televisão, como se os nossos valores principais estivessem a atender os nossos desejos, isso é um desequilíbrio. É uma síndrome de Peter Pan, porque a vida é muito mais do que isso. Nós podemos sim trabalhar, estudar, procurar o nosso crescimento e ajudar dentro de casa. Então a mulher casa, e quando ela casa, ela encontra um marido que foi criado também nessa mesma linha. E quando ela encontra esse marido, pensando que esse marido vai ajudar, vai ser o príncipe encantado, ela descobre que o marido é mais carente do que ela. E aí ela tem que administrar o marido e a vida dela. E ele vira sapo, muitas vezes, né? Vira sapo. Então o marido pode se tornar um empecilho para a mulher e acaba mandando em muitas mulheres. Não hoje em dia, diminuiu muito isso. Mas antigamente a mulher era submissa ao marido. Tinha até lei que falava que a mulher tinha que ser submissa ao marido. Na hora de casar, a mulher tinha de respeitar o marido, obedecer ao marido. Isso fazia parte até na hora da cerimônia. O padre perguntava, obedecer. Falava para a mulher repetia, juro obedecer. Né? Isso era uma tradição antiga que já caiu de desuso, mas a mentalidade ainda continua. Tanto é que ainda temos muitas mulheres submissas que aceitam ficar sob o jugo de homens tiranos. Nem todo homem é tirano, nem todo homem não presta. Tem um homem que presta, mas ainda tem muitos homens que acreditam que a mulher é escrava dele, que tem que fazer todas as vontades dele. Naquele livro que se diz a palavra de Deus do Evangelho, o pai Augusto Luiz é pastor. E ele falou que lá está escrito que a mulher tem que dar 15 metros de distância para o homem. Isso. E porque a mulher tem que ser submissa. Isso que está escrito. O que valia antigamente já não vale mais hoje, porque o que vale hoje é a lei do amor. A gente não pode pegar aquela Bíblia, o Velho Testamento, e dizer que está tudo certo, porque se tivesse tudo lá, tivesse ser cumprido, o homem não podia fazer calva a sua cabeça, não poderia raspar a sua cabeça, e nem o rosto teria de manter a barba. E lá na Bíblia, no Velho Testamento, a gente encontra castigos até de apedrejamento
para o homem que comete alguns crimes, até no vestuário, e para a mulher também. Só que isso a gente sabe que é costume de um povo, tá? Então hoje descobrimos através do espiritismo, do cristianismo, que a mulher tem tanto valor quanto o homem. Mas existem mulheres ainda que são ainda nessa mentalidade, elas atendem os interesses do pai e da mãe primeiro, depois do marido e, pior de tudo, dos filhos. Quantas mães a gente conhece que são submissas, que não sabem expressar a própria vontade. Os filhos fazem de gato e sapato dos pais, das mães principalmente. Fazem com que a mãe ou o pai gastem mais do que tem. Não tendo possibilidade, o pai se vira para comprar coisas que o filho não tem condição, porque a renda da família não dá condição para um filho, por exemplo, comprar um celular de última geração. E tem muito pai, tem muita mãe que se sacrifica, empenha a vida para comprar um celular. E depois, pensando que o filho vai ter gratidão, vai ter amor, o filho ainda fica bravo, porque não era daquela cor, não era daquela marca, né? Então existe isso ainda, muito abuso. Não, aí tem outra coisa. Aí você vai, chega, pega o celular, ganha a pouco já tá certo. Aí o trouxa vai lá e compra, né? Aí, não queria esse, e tal. Aí, agora você vai comprar não sei o quê, aí já arruma outra coisa. Isso. Então, outro dia, eu tive a oportunidade de ver uma árvore chamada bonsai. Bonsai? Acho que é bonsai, é uma árvorezinha pequenininha. Bonsai. Essa árvorezinha era uma goiabeira. E era perfeita, inclusive ela já estava dando até frutinhos. Só que ela era totalmente cortada. Desde pequena, as raízes dela, as folhas dela, os galhos dela foram aparados, foram cortados. E ela se transformou em um adulto, um ser adulto, um vegetal adulto, só que ela tinha todas as características infantis, pequena, limitada. E nós temos muitas pessoas que são desde a infância cortadas, podadas e não percebem. Os valores delas são cortados e podados e crescem adultos limitados. Vamos compreender que nós somos seres eternos, espíritos fatados à perfeição. Nada no mundo nos impede de fazer o que nós podemos fazer, nós temos um potencial gigantesco. Antônio, por favor, chame o Levi. Então, nós temos um potencial gigantesco, mas nós temos que acreditar que nós temos esse potencial e exercer o nosso direito de escolha, falar para as outras pessoas a nossa vontade. Ora, se nós podemos, vamos dizer, eu posso, eu vou fazer. Mas se a gente não pode fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, um iPhone, um telefone, não importa. Temos de ser claro, meu filho, minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe, não tenho condição nesse momento. Eu tenho essa limitação no momento, respeite a minha limitação. A minha vontade hoje é comer bolo de abóbora, então eu vou fazer um bolo de abóbora. Mas fazer a tua vontade vai ser no momento certo. Hoje nós vamos ter um aprendiz de palestrante. Nós temos hoje o Levi aqui da nossa mocidade. Ele vai contar uma história para vocês e vai fazer a explicação. A primeira aparição dele, que espero que seja a primeira de muitas. Um dia ele vai ser o palestrante aqui no Em Tempo Integral. Com vocês, senhor Levi. A história que eu vou contar hoje é de um homem que tinha fé em Deus. O tempo todo ele teve. A história começa assim. Ele trabalhava muito e ele conseguiu um mês de férias, né, para ele aproveitar. Ele não pensou duas vezes, o primeiro voo, ele já foi nele. E no meio dessa viagem, o avião teve um problema no motor e ele acabou que parou o avião no meio do mar. E muitas pessoas morreram e ele conseguiu uma boia e ficou boiando muito tempo por ali. E ele entrou numa ilha e nessa ilha não tinha nada. Ele conseguiu montar uma cabana, conseguiu comida, fez várias coisas durante esse tempo. E teve um dia que ele estava de costas, olhando para o mar, e a cabana dele começou a pegar fogo. E ele olhou para a cabana e disse: Deus, você sabe o tempo que eu demorei para fazer essa cabana? O tempo todo eu demorei para fazer ela. Você viu o tanto que eu me esforcei para fazer ela e você não vai fazer nada. E a cabana continuou queimando. Aí
veio uma mão, encostou nele e disse, vamos. Ele olhou para trás assustado e olhou, viu um homem. E o homem disse, vamos, eu vim te buscar. Aí ele, ué, mas como assim? Ele, ué, mas essa cabana tá fazendo fumaça, deu para ver de longe. Quando chegamos perto com o barco, vimos a boia, várias outras coisas que podemos usar para sobrevivência. Deixa eu dar só uma explicaçãozinha. O homem estava perdido no mar, ele foi náufrago. E aí ele fez uma casinha porque ele acreditava que um dia ele seria salvo. Porém, ele não tinha esperança nenhuma de salvação. Ele acreditava muito em Deus e orava pela salvação dele. E aí o que aconteceu? Um dia a cabana dele pegou fogo e ele se desesperou, mas minha cabana pegou fogo, logo a minha cabana, a única coisa que eu tenho. E aí ele pediu, orou para Deus com fé, para que Deus mandasse uma chuva, fizesse alguma forma de apagar aquele fogo. Só que o fogo não apagou. E quando ele estava lá no desespero, duvidando até mesmo de Deus, uma mão encostou no ombro dele, era a salvação, ele estava perdido na ilha. E quando essa pessoa tocou no ombro dele, ele descobriu que estava realmente salvo. O resgate tinha vindo. E aí o rapaz do resgate falou assim, olha, nós viemos porque nós vimos o fogo, vimos a fumaça, não foi você que acendeu? E ele percebeu que graças àquele incêndio, que ele pensou que era a pior coisa do mundo, mas na realidade era um prêmio, um presente de Deus, pela fé dele, ele foi salvo. Tá bom?